Olá, vestibulando, estamos aqui com vocês mais uma vez aqui na telinha da TV União, com vocês aqui nos aulões do professor Luiz Carlos. Hoje, domingo, será aula comigo, professor Luiz Carlos, da parte de física, a parte de gravitação universal, aquela gravitação lá de Kepler, tá certo? Lá do tempo de Copérnico, depois veio aí Galileu, que utilizou todos os estudos de Copérnico, né? A teoria do heliocentrismo, em que o Sol seria o centro do universo e os planetas girariam em torno dele, né? Contrário à teoria anterior ao heliocentrismo, que era o geocentrismo, em que no geocentrismo a Terra era o centro do universo e o Sol girava ao redor da Terra. Depois veio Copérnico e com isso criou o heliocentrismo, em que o Sol era que seria o centro do universo e a Terra e os demais planetas giravam ao redor do sistema solar. Hoje, nós sabemos que o universo está bem maior, com essas viagens aí, essas satélites, essas cápsulas, esses telescópios, né? Todos mandando imagem aí através de viagem ao espaço. Nós sabemos que o nosso sistema solar, ele é um grãozinho de areia comparado com o tamanho que o universo tem hoje, ok? A nossa televisão aqui, Jonathan aqui, depois não ajeitar aqui, que ela está meio azul, para a gente mostrar aqui para vocês como é que estamos a realidade hoje do universo. Vai sair aí, ó, mostra aí na telinha, vai aparecer aí na telinha para vocês, como seria o nosso universo, todos os trilhões de estrelas aí, de planetas que existem, tá certo? Então, se vocês pegassem aí, ó, um pontinho desse aí, seria a nossa Via Láctea, né? A Via Láctea hoje, que nós sabemos, ela é bem maior do que todo o nosso sistema solar, e a Via Láctea é uma das galáxias que existem trilhões de galáxias aí no universo. Então, o universo seria aí, ó, como estamos mostrando aí, uma foto aí do universo, e a nossa Via Láctea com todos várias estrelas e vários planetas e outras constelações como o nosso sistema solar, seria um desses pontinhos aí. Então, infelizmente, ou felizmente, tá certo? Nós somos um pequeno ponto aí no universo, nesse mundo, ok? Mas o que nós vamos estudar hoje, vai para cá, para cá, para cá, é a parte da gravitação universal de Kepler, principalmente, de Isaac Newton, quem estudou, aquela parte antiga, clássica, ok? Então, que vem muito aí, é muito cobrado em vestibular, a força de atração entre dois planetas, que nós sabemos hoje que não existe mais essa força de atração, tá certo? Nós vamos já mostrar como é que é a realidade hoje, a realidade descrita por Albert Einstein, e nós vamos, no decorrer dessa aula aqui, nós vamos estudando isso. Mas como cai essa parte da física clássica, do universo de Newton, que hoje nós estamos num outro universo de Einstein, né? Tá certo? Newton, Isaac Newton chegou onde poderia chegar, né? Até ultrapassou o que poderia chegar na época dele, mas depois veio Einstein, Albert Einstein substituiu o universo de Newton pelo novo universo dele, ok? Mas vamos para a nossa gravitação universal clássica, aquelas que é cobrada aí muito no Enem, nos vestibulares. Acompanha aí a primeira questão. O cometa de Halley atingiu em 1986 sua posição mais próxima do Sol, o periélio, e no ano de 2023, daqui a alguns anos, 9 anos, atingirá sua posição mais afastada do Sol, chamada de afélio. Aí a questão deu o problema, ó. Essa parte aqui, o cometa, ele gira ao redor do Sol em forma elíptica, tá certo? O periélio é quando ele passou mais perto do Sol, foi em 1986, e o próximo afélio dele será em 2023. Então, esse ponto mais perto do Sol chama-se periélio e o mais afastado chama-se afélio, de afastado, né? Tá certo? Aí ele pergunta, assinala a opção correta. Aí ele vem aí, entre 1986 e 2023, o cometa terá movimento uniforme. Ó, vestibulando, a Terra, quando gira ao redor do Sol, ela também tem esse formato aí elíptico, tá certo? Nós vamos já relembrar as leis de Kepler, mas vocês já sabem disso, virem em sala de aula e revisando. Todo planeta, ora ele está mais próximo do Sol, ora ele está mais afastado, é o movimento de uma elipse, né? Lembrando que alguns planetas giram ao redor de uma estrela em forma circular, porque o círculo também é uma elipse. Então, voltando à questão, vamos fazer a leitura. O cometa de Halley atingiu em 1986 sua posição mais próxima do Sol, chamado de periélio, e no ano de
2023, atingirá sua posição mais afastada do Sol, chamado de afélio. Aí ele deu aí o desenho. O planeta gira ao redor do Sol, como nós vamos relembrar daqui a pouco aí, nos próximos slides, nós vamos relembrar a lei de Kepler, né, que diz exatamente como é que um planeta gira ao redor do Sol, que é o caso da nossa Terra. Aí a gente botou o cometa Halley, mas a Terra também tem essa mesma trajetória ao redor do Sol. Em 1986 é o periélio, em 2026 é o afélio. Aí ele diz, assinada a opção correta, letra A, entre 1986 e 2023, o cometa terá movimento uniforme. Observe aí que o movimento não será uniforme. Movimento uniforme, vai para cá, para cá, para cá, para cá, vem comigo. Movimento uniforme é aquele em que a velocidade é constante. E se for movimento retilíneo uniforme, é aquele com velocidade constante em linha reta. No caso ali, não podia ser MRU, porque nós vimos que é uma elipse. Mas será que o movimento é uniforme? Não. Vocês viram em sala de aula, volta agora aí para a figura, que quando o planeta está mais próximo do Sol, ele tem sua velocidade máxima. Quando ele está mais distante do Sol, ele tem sua velocidade mínima. Então, a velocidade de um planeta ou de um cometa ao redor do Sol, ou a velocidade da Terra girando ao redor do Sol, né? Quando a Terra sai aqui de um ponto, gira ao redor do Sol e volta ao mesmo ponto, passaram-se exatamente 365 dias, né? Ou passou um ano, tá certo? E a Terra, quando ela está mais distante do Sol, ela anda mais devagar. Quando ela está mais próxima, ela anda mais forte. Então, o movimento não é uniforme. Então, na letra A está errada, porque ele diz, entre 1986 e 2023, o cometa terá movimento uniforme. Não, falso. O movimento de um planeta vai para cá, para cá, para cá, está aqui qualquer estrela e um planeta se movendo, o movimento ao redor do Sol, ele não vai com velocidade constante, ele não é velocidade uniforme. Ele tem uma velocidade maior quando está próximo e uma velocidade menor quando está distante. Então a velocidade não é uniforme, ela é variável, ok? Então na letra A, volta aí para a telinha, na letra A ele diz, entre 1986 e 2026 o cometa terá movimento uniforme. Falso. Como nós vimos aí, quando ele está aqui, ó, a seta mostrando aí mais afastado, a velocidade do planeta ao redor do Sol é menor. Quando ele está aqui próximo ao Sol, a velocidade aumenta. Então o movimento não é uniforme. Letra B. Entre 1986 e 2023, a força gravitacional que o Sol aplica no cometa será centrípeta. Então ele quer saber aí se a força gravitacional que o Sol aplica no cometa será centrípeta. Também nós vamos já ver aqui essa força entre os dois planetas, essa força gravitacional, tá certo? E nós vamos ver que a força centrípeta a gente considera quando nós temos um movimento circular uniforme, tá certo? Em alguns pontos aqui, quando ela é circular, nós realmente vamos ter a força centrípeta, que é a definição de movimento circular uniforme, tá? E a gente vê a força centrípeta. Mas o tempo todo nós vamos ver que essa força aí, como nós vimos o Sol aplicando no cometa, a órbita não é circular, então a gente não pode dizer que o tempo todo ela vai ser centrípeta, ok? Letra C, ao atingir o afélio no ano de 2023, a energia potencial gravitacional do sistema Sol, cometa, será máxima. Olha aí na figura, ao atingir o afélio, quando ele diz aqui, no ponto mais distante, ele quer saber se a energia, está aí voltando à letra C, ao atingir o afélio no ano de 2023, a energia potencial gravitacional do sistema Sol-cometa será máxima. Não, é correto, será máxima, porque por definição a energia gravitacional, a potencial gravitacional, ela é por definição negativa. E como ela é o inverso da distância, vocês viram em sala de aula que o ponto mais distante, nesse caso aqui, Sol e esse cometa, o ponto mais distante será esse aqui, o afélio, e o ponto mais distante, por definição, a energia potencial gravitacional, ela é negativa, então o ponto mais distante é onde eu terei a maior energia potencial, ok? Então, correto seria a letra C. Ao atingir o afélio, no ano de 2023, a energia potencial gravitacional do sistema Sol-cometa será máxima. Isso, a energia potencial, por definição, ela é negativa e
vocês viram isso em sala de aula, a gente só relembrando aqui, e como a Félia é o ponto mais afastado do Sol até o cometa, né? Porque nos outros pontos ele está mais próximo, então, como ele está afastado, é onde eu vou ter a máxima energia potencial, já que ela depende do inverso da distância, tá certo? E como ela é negativa, então, quem tiver maior distância vai ter a maior energia potencial gravitacional. Então, está correto. Então, resposta à letra C. Ao atingir o afélio, no ano de 2023, a energia potencial gravitacional do sistema Sol será a máxima. Tá? Nós vamos ver agora e vamos relembrar um pouco aí as leis de Kepler para a gente continuar fazendo aí esses exercícios que estão na nossa telinha de hoje. Então vai ser só um pequeno resumozinho aí e a gente volta já já para a questão número 2. Leis de Kepler. Primeira lei. Qualquer planeta gira em torno do Sol, descrevendo uma órbita elíptica na qual o Sol ocupa um dos focos. Então essa lei você tem que memorizar aí, tá certo? Que qualquer planeta gira em torno do Sol, descrevendo uma órbita elíptica, tá certo? Lembrando que elíptica nós acabamos de ver ali no desenho, né? Parecida ali com o formato de um ovo, mas também o círculo também é um elipse, tá? Então nós vamos já ver questões envolvendo isso daí. Então, primeira lei de Kepler, qual é? Que qualquer planeta girando em torno do Sol descreve uma órbita elíptica, tá? Na qual, tá aí uma órbita elíptica, ó, na qual o Sol ocupa um dos focos. Terceira lei, o quadrado dos períodos de revolução dos planetas são proporcionais ao cubo dos raios de suas órbitas. Então vocês já viram isso aí também, né? É uma equação matemática, nós vamos já já fazer um exercício, que o período t ao quadrado é igual ao raio elevado à terceira. O período é para cá, para cá, para cá, é o tempo que o planeta leva para dar ao redor do Sol. Por exemplo, a Terra, para dar uma volta ao redor do Sol, gasta 1 ano. Então, o seu período de revolução é 1 ano, ou o seu período é igual a 365 dias, ok? Vamos voltar para ver, relembrando as leis de Kepler. Vimos a primeira, então a primeira que o planeta gira em órbita elíptica ao redor do Sol. Vamos ver a terceira aí, depois a gente vê a segunda, tá? Acabamos de explicar a terceira lei. O quadrado do período de revolução dos planetas são proporcionais ao cubo do raio, ou seja, a gente vai já fazer um exercício, mas você já sabe aí, o período que é o tempo que um planeta gasta para dar uma volta ao redor do Sol ao quadrado, dividido pelo raio à terceira, isso aí dá uma constante para todos os planetas. E a segunda lei de Kepler, que eu coloquei embaixo, lá em cima eu coloquei a primeira, que é a órbita elíptica, a terceira, que o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo é uma constante, e a segunda eu coloquei aí exatamente para a gente relembrar aí através da figura, tá? Só por questão de estética aqui mesmo, para a figura caber direitinho, tá? Então a segunda lei diz: a reta que une o Sol a um planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Então está aqui, ó. Nós vimos que está aqui o planeta, por exemplo, está aqui o Sol, tá? O Sol está aqui, ó. Estou botando aí a setinha aqui, por exemplo, sendo o Sol, e a Terra está girando ao redor do Sol. Nós vimos que tem hora que a Terra se aproxima do Sol, esse ponto em que ela está mais próxima é chamado de periélio, e tem ponto que ela está mais distante do Sol. Esse ponto mais distante nós vimos há pouco tempo, que é o afélio. A Terra está sempre girando ao redor do Sol. Quando está próxima, a velocidade aumenta, quando ela está distante, a velocidade diminui, mas essa segunda lei diz que essa área aqui, A2, ó, para ir de A a B, formando essa área entre o Sol e a Terra para sair de A a B, ela é igual a CD, a essa área formada pela Terra para sair de C até D, essa área todinha aqui. Então existe uma relação entre essas áreas, ok? Então se aqui de A para B levou 20 dias e de C para D também passaram-se 20 dias, se eu pegar essa área aqui, A1, ela vai ser igual aqui a essa área A2. Então, são essas as três leis de Kepler. Está aí a primeira diz que a órbita é elíptica, a segunda diz que a terceira, perdão, diz que o período de revolução ao quadrado dividido pelo raio elevado à terceira é uma constante, e a segunda lei diz que um planeta varre áreas iguais em tempos iguais. E nós vamos agora continuar aplicando exercícios, ok? Ó, para cá, para cá, para cá. Nós vamos ver aí os exercícios. Eu estou sem o tempo aqui, Jonathan, se puder colocar aqui para a gente, viu? Nós vamos ver aqui agora mais um exercício da lei de Kepler. Daqui a pouco nós vamos a um pequeno intervalo, né, da look gráfica aí, tá? Lá de Pedro Fausto, ali da Rio Branco,
atrás do Colégio Salesiano, ali a gráfica, Luque Gráfica, tá? Na Rio Branco. Mandar um grande abraço também ao Salesiano, professor Hildo, professor Mário Sérgio, professor Juscelino, todos os amigos que lecionam lá no nosso querido Salesiano. Vamos para mais uma questãozinha aí. Acompanha aí, Jonathan. Considera uma estrela em torno da qual gravita um conjunto de planetas. De acordo com a primeira lei de Kepler. Qual é a primeira lei de Kepler? Só relembrando, qualquer planeta, está aqui, a gente viu agora, qualquer planeta gira em torno de uma estrela, de um Sol, descrevendo uma órbita elíptica, tá certo? Então, ele quer essa questão. Considerando uma estrela em torno da qual gravita um conjunto de planetas, de acordo com a primeira lei de Kepler, letra A, todos os planetas gravitam em órbitas circulares. Não, está errada a letra A. Eu posso até ter um ou outro planeta em forma circular, mas todos em forma elíptica. Lembrando que o círculo é um caso particular da órbita elíptica. Letra B, todos os planetas gravitam em órbita elíptica, em cujo centro está a estrela. Não, a elipse não tem o centro. Se for circular é que tem o centro. A elíptica está aqui, está aqui o Sol, ele não está no centro. Não é um círculo para estar o centro, ok? Letra C, as órbitas são elípticas, correta. Ocupando a estrela um dos focos da elipse, correto. Eventualmente a órbita pode ser circular, isso, porque o círculo é um caso particular de uma elíptica. Então, todo círculo é elipse, mas nem toda elipse é círculo. Então, vamos fechar essa primeira lei de Kepler para você não perder essa questão se cair de gravitação universal. As órbitas são elípticas, ocupando a estrela, o Sol, um dos focos da elipse. Eventualmente, a órbita pode ser circular, ocupando a estrela, o centro da circunferência. Então, correto é a letra C. A órbita é elíptica e não existe centro. Na elipse não existe centro, como eu coloquei aí no desenho para vocês. Está aí, o Sol está aqui, está aí a seta mostrando, e a Terra está girando ao redor do Sol aí. Ora mais próximo no periélio, ora mais afastada no afélio, né? Então aqui a velocidade é variável, não esqueça, quando ela está mais próxima do Sol aqui nesse ponto P, a Terra tem a velocidade máxima, quando ela está mais distante do Sol aqui nesse afélio, nesse ponto a Terra tem sua velocidade mínima, mas a órbita é uma elipse. Em um caso ou outro, um planeta pode circular em forma circular, pode ter sua trajetória em forma circular, mas o círculo também é um caso de uma elipse. Então, correto aí, mais uma vez, a letra C, onde ele diz, as órbitas são elípticas, ocupando as estrelas um dos focos da elipse. Eventualmente, a órbita pode ser circular, correto, ocupando a estrela o centro da circunferência. Aí sim, se for circular, vai ter centro. Ok, vestibular? Para cá, para cá, para cá. Nós vamos agora para mais uma questão de gravitação universal. Aula hoje comigo, o professor Luiz Carlos Noronha, para vocês. Acompanha aí. A força de atração gravitacional entre dois corpos celestes é proporcional ao inverso do quadrado da distância entre os dois corpos. Assim é que, quando a distância entre um cometa e o Sol diminui na metade, a força de atração exercida pelo Sol sobre o cometa, então, vestibulando, como em qualquer prova, em qualquer concurso, o Enem nada mais é do que um vestibular, tá certo? Nós temos que fazer uma segunda leitura para entender melhor a questão. Então, vamos lá. A força da atração gravitacional entre dois corpos celestes é proporcional ao inverso do quadrado da distância entre os dois corpos. Assim é que, quando a distância entre os dois corpos, quando a distância entre um cometa e o Sol diminui na metade, a força de atração exercida pelo Sol sobre o cometa, aí vem, diminui, aumenta. Pessoal, preste bem a leitura, preste atenção à leitura. Ele diz, que a força de atração gravitacional entre dois corpos, ou dois corpos, o Sol e a Terra e a Lua, tá certo? Então, essa força de atração entre dois corpos celestes é proporcional ao inverso do quadrado. Então, se é o inverso do quadrado, aumentando a distância, o que é que acontece? Aumentando a distância, diminui a força, porque é o inverso. Então, fazendo a leitura, a força da atração gravitacional entre dois corpos é proporcional ao inverso do quadrado. Então, se eu aumento a distância entre dois planetas, diminui a força.
se eu diminuo a distância entre dois planetas, aumenta a força, porque é o inverso, tá certo? E inverso ao quadrado da distância. Isso quer dizer o seguinte, que se a distância aumenta de 2, a força diminui, tá? Porque é o inverso, se eu aumentei a distância entre os dois planetas, a força diminui, mas de 2 ao quadrado, que é 4, tá? Então é sempre o inverso. Aí ele pergunta, ó, assim é que, quando a distância entre o cometa e o Sol diminui da metade, então se a distância diminui, eu já sei que a força vai aumentar. E se diminuiu da metade, ela vai aumentar ao quadrado disso, tá? Então, se diminuiu da metade, diminuiu de 2. Então, ela vai aumentar de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vai ser 4. A resposta é letra D, multiplicada por 4. Então, só esse nome aqui, ó, fazendo mais uma vez a leitura. A força da atração gravitacional entre dois corpos celestes é proporcional ao inverso do quadrado da distância entre os dois corpos. Ao inverso. Então, assim é que, quando a distância entre o cometa e o Sol diminui, se é ao inverso, se a distância diminuir, a força vai aumentar. Então, ela vai ser multiplicada. Como é ao quadrado, se ela diminuiu da metade, ou seja, diminuiu de 2, a força vai aumentar de 2 ao quadrado, vai aumentar de 4, questão, letra D. Olha para cá, para cá, para cá. Agora, essa questão que a gente falou aí, do inverso da distância, ora, se a força é o inverso da distância, é porque a distância está no denominador. Então, se você aumenta a distância, a força diminui. Se você diminui a distância entre os planetas, a força aumenta. E até é lógico que se dois planetas estão muito próximos, a força de atração entre eles vai ser muito maior, tá certo? Então, essa parte aí do inverso, depois vocês podem já olhar em casa, num livro, numa atividade, rever essa parte de gravitação, ou aguardar que essa aula passe aí para o nosso blog, está aí o nosso blog, e aí você depois rever essa aula e tira suas dúvidas, ok? Então vamos para mais, olha aí uma figurazinha que eu fiz, olha aí, ele deu aí dois corpos, dois planetas, M1 e M2, tá certo? E lógico que, como nós vimos, quem estudou isso foi um cientista chamado Isaac Newton, que se eu tenho aqui, por exemplo, M1 como sendo, por exemplo, o Sol, e M2 como sendo a Terra, vai aparecer uma força entre esses dois planetas. Essa força F1 é igual, não esqueçam, a força que o Sol faz puxando a Terra é a mesma força que a Terra faz puxando o Sol. Elas são iguais em módulos, lógico que elas têm sentidos contrários. Então as forças são iguais em módulos. O módulo da força que o Sol faz na Terra é igual ao módulo da força que a Terra faz no Sol. E a fórmula, vocês viram isso em sala de aula, né? A gente já viu outras aulas aqui, é igual a uma constante G, que é dada no vestibular, a massa do Sol vezes a massa da Terra, dividido pela distância do Sol e da Terra ao quadrado, tá certo? Então essa é aquela famosa lei de Newton da gravitação. Ora, hoje nós sabemos que isso não é assim que funciona, vai para cá, para cá, para cá. O universo de Newton, como eu disse aqui no início da aula, ele foi substituído pelo universo de Albert Einstein. Hoje, entre dois planetas, não existe essa força. O que existe, na verdade, tá? Só a gente botando aí o desenho, acompanha aí, ó, é que cada planeta, na verdade, ele curva, olha aí na telinha aí, Jonathan, ele curva o espaço e o tempo, ó, tá? Então não existe mais a força-peso. Então, o que acontece é que o planeta, devido à sua massa ser grande, ele distorce o espaço e o tempo, tá certo? E aí, ó, os planetas, os outros, se aí fosse o Sol, distorcendo aí, por exemplo, curvando o espaço e o tempo, isso aí foi Albert Einstein que desenvolveu essa teoria, que é aceita hoje, tá certo? Ele distorce esse espaço e o tempo e a Terra fica girando ao redor do Sol devido a essa curva que existe aí, e não devido a essa força, como pensava Isaac Newton, tá? Mas como essa parte ainda é cobrada na parte de física clássica, é bom que vocês lembrem que a força entre a Terra e o Sol é dado por uma constante vezes a massa da Terra vezes a massa do Sol, dividido pela distância do Sol à Terra ao quadrado. Essa aí era a força que Newton existia. Hoje nós sabemos que a nova física, tá? A física moderna, diz que não existe mais essa força de atração gravitacional, e o que existe aí é exatamente o Sol, todos os planetas que têm uma massa muito grande, ele faz a curva do espaço e do tempo,
tá certo? E os objetos caem não devido à força-peso, mas devido a essa curvatura no espaço e no tempo, ok? A parte aí de física moderna de Einstein, ele contribuiu com a parte da relatividade especial e com a parte da gravitação aí, tá certo? Nessa parte de Albert Einstein. Então, vestibulando, mas como cai muito isso, é importante que você saiba que a força gravitacional versus a força eletrostática, ou seja, a força eletrostática pode ser de atração ou repulsão, porém a força gravitacional é sempre de atração. Então eles gostam de cobrar em vestibulares, em Enem, a diferença entre força gravitacional e força eletrostática. Olhe para cá, para cá, para cá. O que é a força eletrostática? Lá de Coulomb. Se você tem uma carga positiva e uma carga negativa, elas se atraem, tá? Então a força é de atração. Mas se você tiver uma carga positiva e outra positiva, elas se repelem. Cargas de meio sinal se repelem. Ou duas positivas ou duas negativas, elas se repelem. Tá certo? Então, a diferença entre dois planetas na força de Newton é que os dois planetas, o Sol e a Terra, a força vai ser sempre de atração, tá certo? Nunca eu vou ter dois planetas com a força de repulsão. Então, enquanto a força gravitacional é só de atração, a força elétrica, se tiver sinais contrários, positivo e negativo é de atração, mas se tiver mesmo sinal, por exemplo, positivo e positivo, ela se repele. Então, voltando aí à telinha, só fechando isso aí, que às vezes vem na parte teórica, vocês lembram que a força gravitacional, comparando a força eletrostática, enquanto a força eletrostática pode ser de atração ou de repulsão, como eu disse, cargas de sinais contrários se atraem, mais e menos, ou de repulsão, carga de mesmo sinal se repele. A força gravitacional entre dois planetas, por exemplo, vai ser sempre de atração, eles nunca vão ter a parte de repulsão, ok? E aí a figura, lembrando que hoje em dia ciências de ponta, a tecnologia usa o novo universo de Einstein, que não existe mais força-peso, não existe aí essas leis de Newton, ok? É uma curvatura no espaço. Então, para cá, para cá, para cá, vestibulando. Aula comigo, professor Luiz Carlos Noronha, hoje física, a parte de gravitação universal clássica, a parte das leis de Kepler e Newton. Voltamos.